Pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula de estatística oficialmente aqui no nosso canal. E eu quero estar fazendo de tal maneira. A gente vai separar toda a aula, toda a aula em blocos de 3, porque o propósito é a gente entender o conceito teórico por trás de cada tipo de modelo que a gente vai estudar. Isso vai ser aplicado dentro do Minitab, que é o segundo bloco, tipo assim, aula 1B. E a gente vai fazer dentro do Python, que exige programação, mas é tranquilo de fazer, tá, pessoal? O livro de referência que eu vou estar utilizando é Estatística Aplicada à Gestão Empresarial, que é um livro de 2004. Esse livro ele tem bastante exercício para ser resolvido e eu quero estar seguindo ele com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender chama entendimento do problema. Você precisa entender qual que é o problema que está acontecendo. Aqui eu peguei um exemplo do livro, ele falou o seguinte, ó, que existe uma indústria que fabrica dados coloridos. Então o que eles fazem? Eles produzem dados amarelos, eles produzem dados verdes e dados vermelhos. O que eles estão? Eles estão com uma desconfiança. Olha só como que a gente vai encontrar o problema. Eles não querem saber se todos os dados são iguais. Eles não querem saber isso. Eles sabem que esses dados aqui, o vermelho e o amarelo, eles têm uma média de controle. Já o dado amarelo, eles estão desconfiando que existe algum problema na produção desse dado. Então, o que eles fizeram? Pessoal, então a partir que você tem um problema definido, você precisa definir um plano de amostragem. Então, o que a empresa propôs fazer? Ela coletou 12 dados, sendo 4 dados vermelhos, 4 dados verdes e 4 dados amarelos. Foram definidos 5 lances de cada. Eles lançaram a primeira, deu 6. Eles lançaram a segunda, deu 5. Eles lançaram a quarta, deu 4. E assim por diante para os 4 dados. Chegando nos dados verdes, eles fizeram a mesma coisa. Eles têm como referência, ó, o que eles fizeram aqui? Ó, falando novamente sobre o problema que eles querem identificar. Eles sabem que os dados verdes e vermelhos, eles têm um controle de praticamente 3,5, tá? 3,5 é o controle de qualidade deles. Quando eles jogarem todos esses dados, eles vão dar praticamente 3,5, onde eles alegam que não é um dado viciado. Então, o que foi feito? Esses valores eles foram agrupados. Ó, esse primeiro dado verde aqui, ele deu 3,3 de média. O segundo, ele deu 3,65 de média. Isso foi agrupado, né, somou por 2 e somou e dividiu por 2, que deu 3,5. Foi tirado o desvio padrão de ambos e também foi somado e dividido por 2. Ó, tá bom? Isso foi feito também em cima dos dados amarelos. Repara o seguinte, ó, olha a diferença entre as médias. 3,15. Olha o desvio padrão, 1,5985, tá? Desvio padrão. O que a gente vai fazer, pessoal? Ó, a média esperada pela gerência da empresa, ela aceita como dados perfeitos 3,5. Então você fala assim, ó, com base somente na tabela, a empresa poderia ter razão em sua suspeita. Ó, somente eu dizendo assim, ó, poxa, olha só essa média, 3,15, e essa média 3,5, eu poderia dizer assim, poxa, olha, realmente eles estão muito diferentes, eles não são iguais, e existe algum problema de produção aí, alguma coisa, né, que precisa ser identificada. Então, geralmente a gente não pode partir de só tirar a média e falar, olha, eles estão iguais. Então, o que foi feito? Em cima disso, pessoal, a gente precisa definir um plano, escolher um modelo estatístico para definir como que você vai medir esses dois conjuntos de dados. Ó. Esse aqui é o dado amarelo, esse é o dado vermelho e verde, tá? A média é 3,15, a média é 3,47. Olha só, quantos lances foram dados? 20. Número N é o número da população aqui, tá? O tamanho total da amostra. E o N40 é o número de quantidade de lanches dos dois dados.
o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um teste AB. A gente vai falar assim, pô, existe diferença nisso? A primeira coisa que você precisa entender, tá, pessoal? Se chama o seguinte, a gente precisa definir uma referência. Quem que vai ser a nossa referência? Ele vai falar assim, ó, que a primeira coisa que você vai definir é a hipótese nula. A hipótese nula, toda vez que você for definir um teste de hipótese, você precisa definir que as médias, esse sinal é de média, tá? Ó, média. Você vai definir que as médias são iguais, ó. Isso aqui é a média, essa aqui é a média. Lembrando assim, pessoal, que quando a minha média pega dentro do intervalo de confiança aqui, eu digo que as médias que não existe variação no processo, tá? Mas eu vou explicar isso aqui mais para frente. E eu vou definir também a hipótese alternativa. O que a hipótese alternativa vai fazer? Eu vou alegar que as minhas médias são diferentes. Que realmente, poxa, existe uma diferença aí no processo que a gente precisa ajustar. Então a gente vai fazer os testes de hipótese para confirmar, para tentar provar que a hipótese nula não é verdade. Pessoal, agora o que a gente precisa definir? A gente precisa definir em cima da média que nós já temos. Nós temos uma média, 3,15, né? Então o que a gente tem? Nós temos outro valor. Outro valor é o valor T. O T é um valor tabelado da tabela de T-Student, tá? Entenda aí, receba isso como verdade. Depois a gente fala sobre a tabela. Então, em cima de um intervalo de confiança de 95%, ó, o intervalo de confiança, quando eu pego uma curva normal, o que ele me diz? Ó? Eu estou afirmando, aqui é o ponto de ruptura, que é 2,5 e 2,5. O meu intervalo de confiança é o seguinte, é de 95%. Eu vou afirmar que com 95% de certeza que a minha média vai estar aqui dentro. Somente com 5% de certeza que ele não vai estar. Então, assim, a hipótese de você ter certeza é super alta. Esse é o ponto de ruptura, tá? 2,5 e 2,5. Se você for somar 2,5 com 2,5, você vai ter 5. 5 é 0,05, que dá 5% de chance de erro. Como que você encontra o valor? Se você pegar... Você lembra que você tem o valor de n igual a 20? Então a gente vai definir o grau de liberdade. O grau de liberdade você vai pegar o 20 menos 1. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, sobre o grau de liberdade, tá, pessoal? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir dentro dessa equação aqui, ó. A primeira equação, ela vai definir o intervalo de confiança inferior, né? Lembra que n é o número de amostra, tá? Aí você vai definir o intervalo superior. Ó, eu já calculei aqui. Nós temos 2,419 de intervalo de confiança inferior e 3,8981 de intervalo de confiança superior. Agora a gente vai perguntar assim, existe variação na minha amostra? O meu teste de dados amarelos e os dados coloridos, eles são diferentes? Ó, olha que interessante, pessoal. Então, pessoal, a gente pode afirmar que existe diferença nisso. Ó. Então, como você definiu o intervalo de confiança de 2,4019 e 3,89, se você pegar o valor da média do dado amarelo, onde que ela está? Ela está para cima do intervalo de confiança? Não, né? Ela está para baixo do intervalo de confiança? Não. Então você está afirmando que a média do teu dado amarelo, ela está dentro do intervalo de confiança que você escolheu. Então o que você vai falar? Vamos passar para o próximo slide. Ó, quando a gente constrói esse intervalo, a gente vai poder falar o seguinte, ó, que a nossa hipótese nula ela foi confirmada. Por quê? Ó? Eu estou pegando o dado amarelo aqui. Se o meu dado amarelo, se a minha média do dado amarelo bater dentro do ponto de ruptura aqui, do meu intervalo de confiança, que estava aqui, ó, aqui para cá, o que eu vou poder afirmar? Eu vou poder afirmar que os meus dados amarelo, verde e vermelho, eles são iguais. Ó, eles são iguais.
certo? Tá vendo que é um teste bem simples para você provar? Isso a gente consegue fazer em um monte de coisa. Porque quando você utiliza somente a média e a variação, ó, quando você utiliza somente o 3.15 com 3.47 e o desvio padrão de, vamos lá, 1 e o desvio padrão de 2 aqui, só um exemplo. Você não consegue afirmar isso por causa da dispersão da tua amostra. Quando você tiver um conjunto que tiver uma dispersão muito alta, eles são chamados de outliers, ó. Vou colocar aqui, ó. Outliers são pontos muito distantes. E ele vai falsear a tua média, que é uma média aritmética, entendeu? Por isso que a gente precisa utilizar os testes de hipótese para confirmar os nossos testes, tá, pessoal? Agora imagina o seguinte, e se ele fosse diferente? E se a minha média fosse diferente daquele meu intervalo de confiança que eu defini por cálculo? Se ele tivesse dado inferior aqui, ó, ou superior? Aí você vai falar assim, poxa, existe diferença nisso, tem alguma coisa causando que esse dado ele está viciado. Então, assim, os teus clientes estão tendo problema com isso, você precisa resolver. Aí você vai criar outros testes de hipótese em cima disso, somente nos dados amarelos. Aí você vai falar assim, poxa, para eu fazer o meu dado amarelo, eu preciso do quê? Eu preciso de matéria-prima. Aí você vai tentar descobrir, teve diferença, teve mudança de fornecedor, ok, vamos ler aqui. Houve mudança de fornecedor na matéria-prima? Você tem que saber. Teve mudança de fornecedor? O teu fornecedor mandou um produto fora da especificação e isso mudou os teus dados? A tua máquina que você faz o dado amarelo, você tem duas máquinas diferentes? Você fala assim, pô, então tem uma máquina que tá dando uma variação muito grande. Existe uma diferença de turno, por exemplo, existe um turno 1 e um turno 2, que um turno produz o dado amarelo e o turno 2 também produz, existe variação entre eles. Então a gente consegue, pessoal, em cima disso, fazer um monte de teste de hipótese. Você constou que está diferente, você parte para o teste de hipótese de novo, tá? Lembra assim que teste de hipótese é para você comprovar sempre duas hipóteses, a A e a B. Quando você tem outra hipótese, que é a C, você vai utilizar o teste ANOVA, que é uma análise de variância. Tá, pessoal? Definiu isso, faz um outro plano de amostragem. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vou estar fazendo vídeos com regularidade aqui. O próximo vídeo que vocês vão ver, acho que vai estar aqui em cima do card, a gente vai fazer exatamente isso que a gente fez em cima do Minitab. Tá? E a outra aula vai ser em cima do Python. Tá, pessoal? Obrigado por assistir. Até mais.